Suplemento alimentar. Esse é o assunto da vez aqui na Planta. Eu sou Érica Soares, jornalista do Entre Sabores, e antes de iniciar esse vídeo, peço que você já deixe seu like e se inscreva no canal, caso não tenha se inscrito ainda, e também ative o sininho para receber novas notificações de vídeos. Agora vamos ao que interessa? As prateleiras de farmácias e lojas especializadas oferecem uma gama enorme de multivitamínicos, minerais e outros produtos chamados de suplementos alimentares. Mas você sabe bem o que é isso? E é sobre esse assunto que eu converso agora com a Roberta Travassos, que é farmacêutica magistral e especialista em nutrição. Bem-vinda, viu, Roberta? Muito obrigada por participar aqui da entrevista com a gente. Obrigada. A primeira pergunta tem a ver com o que eu percebi que quem não é da área, né, da área da saúde, elas têm dúvida. Então, o que é considerado suplemento alimentar? Bom, Érica, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada em participar do seu canal. Bom, vamos lá. O que é suplemento alimentar? Suplemento alimentar é tudo que é considerado um alimento. Então, o que se enquadra? A gente coloca por categoria. Tudo que é proteína, carboidrato, fibra, gordura e os micronutrientes, que daí entram as vitaminas, minerais. E tem um outro grupo que também se enquadra como suplemento, que são alguns nutracêuticos, como licopeno, alguns lactobacilos, enfim, que são substâncias que normalmente se encontram dentro de alimentos. Então, tudo isso pode ser classificado como suplementação alimentar, né? E geralmente eles são utilizados para complementar a alimentação. Então, se você, por exemplo, não consegue comer a quantidade de proteína que você precisa num dia, aí você faz esse complemento, essa suplementação. Ou se você não, por exemplo, não gosta de frutas e legumes, você fica com deficiência de fibras ou de vitaminas e minerais, aí você usa do suplemento para complementar, né? Certo. O que a gente, como profissional, costuma dizer é que o suplemento ele não deve substituir a alimentação, mas sim ele deve complementar, ele deve ser a cereja do bolo, para você ter uma alimentação e uma vida saudável. E assim, na sua realidade como farmacêutica, você percebe que existe um padrão de consumo de gênero ou de faixa etária? Sim, isso é bem característico. Por exemplo, as pessoas mais jovens, colocamos aí de adolescentes a adulto aí 20 anos, eles estão mais preocupados com o fator estético. Muitas vezes porque eles têm uma saúde plena, né? Quem tem saúde plena vai estar preocupado com imunidade, vai estar preocupado com cabelo. Não, né? Tá tudo ok. Então, geralmente, eles querem ganhar massa ou emagrecer, ter um corpo legal, né? Ou às vezes usar, por exemplo, alguma suplementação para controle de oleosidade da pele, mas característico a faixa etária deles, a faixa etária deles. A partir dos 25, a gente já começa a perceber uma preocupação maior, por exemplo, em relação à flacidez da pele. Então já começa a ter um consumo maior de colágeno e alguns suplementos nessa linha de rejuvenescimento, além daqueles para melhorar a composição corporal, né? Aí, por exemplo, vem a partir dos 30, já também uma procura maior por suplementos para rejuvenescimento e composição corporal. Conforme a gente vai subindo, 35, 40 anos, aí já começa a ter uma procura maior de suplementos para a saúde, produtos antioxidantes, produtos que ajudam na redução do colesterol, produtos para trazer mais bem-estar mental, mais relaxamento. Chegando vai na faixa dos 50 para melhorar as taxas hormonais e por aí vai. Então é bem categorizado por faixa etária. E você acha que as mulheres se preocupam mais que os homens ou não? É igual? Sim,
A mulherada consome muito mais suplemento do que homem. Né? Homem geralmente tem uma preocupação maior na performance física. E a mulherada não, já é em todos os segmentos, desde cabelo, pele, emagrecimento, ganho de massa muscular, bem-estar físico, mental, toda essa área de suplementação. Essa questão da saúde mental é muito interessante, né? Quer dizer, a pessoa pode também procurar o suplemento para tratar da saúde mental e a gente é um assunto super, super do momento, né? E não é muito falado, né? Que tipo de Sim, suplemento a gente usa para isso? Para bom, saúde além mental? de ter fitoterápicos específicos que vão agir diretamente nos neurotransmissores, que, por exemplo, otimiza a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que a gente tem, que traz bem-estar, que traz controle da vontade de comer doce, gordura, melhora a irritabilidade, ajuda no emagrecimento, enfim, traz mais equilíbrio. Tem alguns suplementos, por exemplo, que melhoram a liberação de dopamina. A dopamina é a substância que a gente fala que dá tesão pela vida, né? Motivação, vontade de iniciar novos projetos, vontade de acordar cedo e fazer acontecer. É a dopamina que faz isso. Por exemplo, alguns suplementos que estimulam o GABA. O GABA, ele é um receptor inibitório. Então, quando a pessoa tem ele muito ativo, a pessoa é muito acelerada, muito ansiosa, muito irritada, tem insônia. Então, quando a gente age em GABA, a gente tem esse efeito contrário de trazer calmaria, controle da ansiedade, um sono melhor, controla crises de pânico. Então, todas essas vias de suplementos de neurotransmissores podem ser estimulados com nutrientes, com vitaminas, minerais específicos, com aminoácidos específicos, com alguns fitoterápicos, algumas plantas, e trazer mais equilíbrio. Tratando, por exemplo, ansiedade moderada, depressão moderada. É claro que casos mais graves, né, a pessoa precisa ir para o psiquiatra, mas casos mais leves e moderados a gente consegue tratar com nutrientes, sem muitas vezes E, eu, precisar recorrer. e as pessoas, quando elas vão atrás disso, às vezes elas vão até sem receita médica. Ou o Sim, ideal seria ela passar por um especialista e sim. como O ideal é sempre ter a orientação de um profissional da área da saúde, né? Porque caso contrário, você pode, por exemplo, eu quero ter mais vontade de fazer as coisas, mas e eu quero estimular a dopamina, mas na verdade o que você está precisando é de mais serotonina. É um profissional da área da saúde que vai conseguir fazer essa identificação. Não necessariamente esse profissional precisa ser um médico. Por exemplo, hoje nós temos farmacêuticos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfim, pessoas que são especializadas e que estudam a área e conseguem fazer essa prescrição. O importante é que essa identificação seja assertiva para certo. ter o resultado, né, esperado. Porque se você age no neurotransmissor errado, aí você vai falar, fitoterapia não funciona, suplementação não funciona, e às vezes funciona, só que não foi bem indicado, Tá né? certo. E Então, daí, o ideal é procurar um profissional, né, da área para ser usar da sim, forma correta aí a medicação. isso. E tem muitos médicos hoje em dia que já recorrem a esses recursos, alguns médicos nutrólogos, médicos ortomoleculares e até psiquiatras que usam desses recursos antes de entrar com medicamento tarja preta, com medicamento controlado, Ô, né? Roberta, e assim, as pessoas têm uma E é preferência efetivo, ou funciona muito bem. é, funciona e as pessoas têm uma preferência ou você indica que elas utilizem de uma forma ou outra, por exemplo, comprimido, cápsula, goma, que agora a gente tem visto bastante colágeno em goma, né, e tal. Não sei se existem outras vitaminas, minerais em goma também. O que eu vejo é mais colágeno. Mas assim, existe alguma indicação para cada caso? É um caso? Como que funciona?
Na verdade, a limitação é técnica no preparo. Por exemplo, a gente tem algumas vitaminas, alguns minerais que pode ter sabor muito ruim. Aí, por exemplo, se ele tiver sabor ruim, como que você vai colocar numa goma? Certo. Porque a goma, ela é para ser um mimo, uma facilidade para o cliente. Agora, se ela ficar com um sabor extremamente amargo, com um cheiro ruim, isso não vai ser palatável e isso não vai ser uma experiência agradável. Aí, nesse caso, a gente prefere fazer em cápsula, por exemplo, Certo. né? Ou, por exemplo, pode ter algumas substâncias que são sensíveis ao calor. Se ela é sensível ao calor, você também não pode fazer na goma, porque você precisa aquecer para fazer. Tá. Então, as limitações são técnicas, não é tudo que você pode incorporar na goma. A mesma coisa, a forma farmacêutica na forma de pó, de shake, né? Que você quer ter uma experiência boa ali para o cliente, palatável. Se você colocar substâncias amargas ou que interagem com os componentes do shake, também Uhum. você vai perder o efeito. Então, quando a substância é muito amarga, sensível ao calor, a gente né? Agora, quando a substância é fácil de dissolver, tem um sabor agradável, aí a gente trabalha com ela na forma de pó, na forma de shakes, na forma de gomas. Tem também a forma de chocolate, a gente consegue incorporar ativos na forma de chocolate, na forma de pirulito, na forma de Olha, balas. várias formas de usar aí o suplemento. Exato, Eu exato. nunca, eu só vi barra de whey, por exemplo. Dá para Mas, fazer também. é, mas pirulito acho que eu nunca vi nada. Sim, aí, por exemplo, pirulito. Tem alguns cuidados que tem que ter. Por exemplo, imagina que legal, um pirulito que ajuda a controlar a ansiedade, com um ativo que melhora a Nossa, serotonina. Então, a pessoa, além interessantíssimo. de ter o efeito ativo do fitoterápico, ela vai ter todo um processo, toda uma experiência com aquele pirulito. Então, assim, dá para usar a criatividade e usar a forma farmacêutica, a apresentação do produto em prol do tratamento do paciente, né, do usuário do suplemento. Muito bom. Então, as possibilidades são infinitas. Você tem alguma dica para deixar para gente, para finalizar? Em relação à suplementação, bom, Isso. você tinha. A gente antes teve uma conversa, né? Você falou Isso. da vitamina C, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente tem muito hábito de utilizar a vitamina C efervescente. E muitas vezes até acha que a vitamina C é mais potente nessa forma, mas na verdade o efeito é exatamente o mesmo. E a gente também não precisa usar essas doses tão altas de 1 grama, 2 gramas de vitamina C. A gente só consegue absorver até cerca de 100, 150 miligramas de vitamina C ao dia. Olha Então, só. muitas vezes vale muito mais a pena a gente fazer ela em cápsula, protegida da luz, numa dose menor, que não tem problema de sobrecarregar, o excesso não vai sobrecarregar os rins. E o que eu acho que é um cuidado importante é de sempre ver a procedência do suplemento, né? Por exemplo, hoje em dia, venda online está muito em alta e a gente tem muita empresa de fundo de quintal que produz sem ter nenhum registro na Anvisa, sem ter nenhum controle sanitário de procedência disso tudo. Então, que a pessoa tem que ficar de olho na qualidade do produto e na segurança. Porque se o produto não tem procedência, como você vai ter certeza que tem aquilo no rótulo? Que não foi colocado um outro produto, às vezes até um fármaco para tirar a dor e está rotulado como um produto natural. Sim. Então, isso pode ser um risco muito grande à saúde. Então, sempre procurar empresas com registro e que tenha profissional da área da saúde. E sempre procurar a orientação para ter o suplemento direcionado para o que você realmente precisa. Porque senão, às vezes, você tem a falsa ideia de estar se tratando e está tomando um suplemento nada a ver, que não vai te auxiliar em nada e que, às vezes, pode até ter efeitos colaterais, né? Às vezes, por Sim. exemplo, te engordar, tá tomando um pós-treino para emagrecer. Para emagrecimento, a gente não toma pós-treino, não toma nada. E isso está prejudicando seu emagrecimento, por exemplo.
Tá né? certo. Então, ter a orientação do profissional, pode ser médico, nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, esteticista, mas ter sempre essa orientação. Muito bom, É Roberta. muito Muito importante. obrigada pelos seus esclarecimentos. A gente agradece aqui na planta a sua participação na entrevista. Eu agradeço, muito obrigada, Érica. Um abração. Agora é com você. Compartilhe esse vídeo com quem possa gostar desse conteúdo e deixe seu comentário, porque a gente quer muito ouvir o que você tem a dizer. Até o próximo vídeo. Planta. Inovações colaborativas.